Olá, meu nome é Dandara, sou orientada pela professora Virgínia Martins e falarei sobre o enriquecimento de metais traços e risco ecológico potencial em sedimentos da Baía de Sepetiba. Bom, esse é o meu sumário, eu dividi ele em introdução, materiais e métodos, resultados, conclusão e agradecimento e considerações finais. Bom, a área de estudo, como dito anteriormente, é a Baía de Sepetiba. Ela possui cerca de 43 km de extensão e 17 km de largura e tem uma profundidade média de 6 metros. A gente pode ver na imagem a nossa área de estudo, bem como os pontos de coleta. Há um forte crescimento industrial e populacional na região. A Baía vem sofrendo por um processo de degradação ambiental muito forte que vem causando eutrofização e poluição por metais nesses ambientes. Por isso, o objetivo desse estudo é avaliar o grau de poluição, o processo evolutivo de contaminação e comparar os dados obtidos em estudos anteriores na Baía e em outras regiões do país e do mundo. Como podemos ver na imagem, essa é o terminal portuário da Baía de Sepetiba e seu entorno. Materiais e métodos. A metodologia desse trabalho foi a comparação dos novos dados obtidos com trabalhos anteriores da mesma região e foram avaliados os tamanhos dos grãos e feita análises geoquímicas e estatísticas. Bom, esse primeiro gráfico de porcentagem de fração fina em relação à profundidade, ele nos mostra que os grãos são menores que 63 micrômetros. Já as concentrações elementares nos núcleos apresentaram correlações positivas significativas com as concentrações de carbono orgânico total, que é o TOC, e o enxofre total, que é representado pelo S. E o último gráfico nos mostra a razão entre carbono orgânico total e o enxofre. Nesse segundo conjunto de gráficos, temos o fator de enriquecimento, representado por EF, em relação à profundidade. Trouxe os mais evidenciados para mostrar, mas dá para ver que há uma tendência crescente de concentrações de metais potencialmente tóxicos e valores de fator de enriquecimento, como para zinco, cádmio, cobre, e da base para o topo em vários núcleos. Esses são os resultados de PERI, que é um índice de risco ecológico potencial, em relação aos núcleos SP3, SP4 e SP5, e que mostra que, no mínimo, todos alcançaram um intervalo de 300 a 600, que equivale a um alto risco ecológico. E esse P4 é ainda mais grave, que tem uma máxima nas camadas superiores com um risco ecológico muito alto. Como comparação aos outros lugares do mundo, trouxe como exemplo o cádmio, que apresenta valores super altos na Baía de Sepetiba, principalmente em relação ao resto do mundo. Podemos concluir que a Baía de Sepetiba está contaminada devido ao crescimento industrial, principalmente nos últimos 25 anos, mas que não é só causado por ações antrópicas, pois muitos dos dados podemos observar que há camadas sedimentares mais profundas que estão contaminadas também. E principalmente podemos ver o quanto esse tipo de estudo é importante para a sociedade como um todo, pois a identificação da causa e a localização desses pontos com maior contaminação pode evitar que os metais sejam liberados desses sedimentos e contaminem a coluna d'água. Gostaria de agradecer ao UERJ, SR2 e à professora Virgínia pela oportunidade de trabalhar em um projeto incrível e agradecer aos demais da equipe do projeto, Laila, Wellen e Murilo, por todo o aprendizado. Obrigada!